Aleluia. Vivemos uma vida atribulada, por certo. Feliz é aquele que consegue ter dias de paz e de tranquilidade. Mas enquanto nesta terra, uma certeza que nós temos é que batalhas serão necessárias, serão travadas. Mas ter a certeza de que Deus está conosco, isso é algo que não pode faltar dentro de nós. Nós precisamos ter essa certeza de que Ele está conosco nas nossas batalhas. E aquelas batalhas que elas se parecerem maior do que a nossa capacidade de lutar, nós precisamos saber que não é para nós lutarmos. É porque ela é feita para Deus lutar por nós. Nós precisamos conseguir entender isso, e às vezes a nossa ansiedade, eu falo isso de carteirinha, muito ansioso, ela tende a fazer com que nós queiramos fazer algo, mas se é maior do que nós, o que nós podemos fazer? Nós devemos fazer é ter a certeza e a fé de entregar a Deus essa batalha e poder ter coragem de dizer: Senhor é maior do que eu sou incapaz de vencer, eu sou incapaz até de lutar. Existem batalhas que a gente não tem força nem de entrar nela, de tamanha é a prova, mas nós precisamos entregar verdadeiramente a nossa causa nas mãos do Senhor, com a certeza de que Ele vai pelejar, e com a certeza de que Ele vai fazer o melhor que seja para nós. Às vezes nós podemos não concordar, podemos não entender, mas se foi Ele que fez, é a melhor escolha para nós. Eu sou apaixonado pela palavra, essa palavra do apóstolo Paulo, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. E às vezes nós vivemos momentos da nossa vida que a gente fala: como que isso pode ser bom? Quando nós colocamos a nossa fé em ação e deixamos que a vida siga o seu ciclo que Deus escreveu, lá na frente a gente vai entender, porque Deus vive muito além do que nós somos capazes de ver. E nós precisamos ter essa certeza, essa confiança de quando entregamos a Ele o nosso caminho, isso é a melhor escolha, deixar Ele fazer o resto. A gente faz aquilo que cabe a nós e aceitamos aquilo que Deus coloca diante das nossas vidas. O percurso que Ele escreve, esse é o percurso certo. Tentar nos desviar dele é cair numa barriga de uma baleia ou de um grande peixe, é ter nosso barco destruído, porque nós precisamos entender que com Ele, isso é o que basta, nada mais. Nós não precisamos de nada mais, só dele, e ter a certeza de que Ele está conosco. Provérbios 3:9. Nós vamos ter um momento que é maravilhoso agora, que é o momento dos dízimos, de entregar ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas. Isso é participar da obra, isso é viver a obra, isso é poder fazer com que o reino seja multiplicado. Tarefa que cabe a nós. Eu estava ainda há pouco lendo um pedaço de Neemias no capítulo 10. Neemias veio depois de Zorobabel. Zorobabel veio, fez a restauração do templo, da adoração. Neemias percebe ainda no seu coração, tem a notícia de que os muros estão derrubados, que a cidade precisa ser restaurada. Neemias vai lá, mas no capítulo 10 tem algo interessante, que Neemias convoca os líderes políticos e os líderes religiosos. O interessante é que ele convoca para eles assinarem um acordo. Esse acordo, existem tratativas familiares, tratativas políticas, mas tem a tratativa espiritual, onde o povo assumiria o compromisso de cuidar do templo, de não deixar faltar nada no templo,
de honrar o tempo, de fazer com que aquele tempo pudesse ter a glória, porque eles ficavam olhando aquele tempo, não tinha a glória do tempo de Salomão. Mas aí Neemias percebeu que nós precisávamos fazer alguma coisa, o povo precisava fazer alguma coisa. Não cabia só a Deus fazer as coisas, que o povo precisava fazer a parte dele. E o que eu acho interessante nessa passagem é que ele chama e todo mundo, os líderes, assinam um termo. É um compromisso de fazer. E nós temos essa oportunidade. Nós não precisamos assinar um termo, um compromisso. Nós precisamos fazê-lo com Deus. Isso é o que basta. Por isso que é muito importante nós nos preocuparmos sobre o que nós pensamos em relação a esse momento de dízimo e oferta. Às vezes nós somos motivados por emoções e fazemos algumas promessas que depois nós não cumprimos. E Deus, ele não cobra de nós nenhum tipo de promessa. Deus não exige de mim e de você que faça nenhum compromisso com Ele. Porém, Ele exige que quando nós fazemos o compromisso, nós cumpramos com Ele. Porque para Deus só existe uma palavra, só existe sim ou não. Ou eu faço ou eu não faço. Se eu disse que vou fazer, Ele está confiando que você vai fazer e você deve fazer. Provérbio 3,9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E se nós o fizermos isso, tem uma promessa dele: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós precisamos entregar, honrar a Deus com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa fala, com a nossa postura e também com aquilo que Deus tem confiado para nós. Salmos 24 diz que Deus é dono de todas as coisas. Foi Ele que fundou tudo isso, foi Ele que firmou. É Ele que consegue fazer com que os cientistas ficam sem saber entender nada, porque que esse mundo fica flutuando em algum lugar. Por que as estrelas não se aproximam, por que elas se afastam, por que tem tantas Via Lácteas, tantos universos. Porque nós precisamos entender que tudo vem dele. Eu e você não somos dono de nada. Nós somos alguém que Ele confiou algo para nós cuidarmos enquanto estivermos aqui. Nós temos um tempo de vida aqui, um tempo de estadia, e Deus conta conosco. Ele entrega algumas coisas para nós fazermos o melhor com aquilo. E aquela parábola dos talentos nos mostra muito bem que quando nós não cuidamos bem daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, ela nos é tirada e colocada na mão de quem vai administrar melhor. Por isso que diante dele nós precisamos honrá-lo com tudo da nossa vida, inclusive com as nossas finanças. Precisamos honrar ele. E ele ainda diz que eu preciso honrar ele com as primícias. Eu preciso me lembrar de Deus antes de mim mesmo. E primícia fala o quê? Fala de fé. Eu ter a fé de entregar a Deus algo que eu assumi um compromisso que faria com Ele, sem me preocupar com qualquer outra coisa. E ter a certeza de que Ele vai cuidar do resto, que Ele vai cuidar de nós, que a nossa fidelidade não é lançada ao erro. Ele tem um compromisso com isso. Deus nos entregou este local para cuidarmos dele. E Deus não espera de nós nada menos do que sermos excelentes naquilo que nós fazemos. Por isso que quando nós nos comparecemos a um lugar santo como este e participamos dos momentos de louvor, nós precisamos realmente louvar e nos entregar a Ele, honrar Ele da forma como Ele merece ser honrado. Não louvo de boca para fora, eu louvo com o meu espírito, com tudo que há em mim, para que o meu louvor consiga ultrapassar esse teto aqui e consiga chegar lá na eternidade. Da forma como a palavra diz que precisa chegar na narina de Deus como um aroma suave, para que nós possamos chamar a atenção dEle para o que está acontecendo aqui. E para isso nós precisamos ser excelentes no que nós fazemos. No nosso louvor, na nossa adoração, no nosso momento de intimidade com Ele, de chamar Ele mais para perto. E também através das nossas ofertas e do
nossos dízimos. Que você possa ofertar a sua vida, ofertar tudo que você tem e entregar ao Senhor para que Ele possa fazer o melhor para nós. Amém? Dê uma salva de palmas a Ele.